Fala aí, pessoal. Então, nesse vídeo aqui, né, nessa linhagem Hora da Física, esse aqui vai ser o Hora da Física 3, tá? E nós vamos estar fazendo algo bem legal, bem interessante. Vem, acompanha comigo, vamos dar uma viajada aqui. A pergunta que eu coloquei aqui para a gente trabalhar é a seguinte: qual é o valor, né? Qual é o valor da distância em metros e em quilômetros que a luz percorre durante o tempo de um ano? Tá? Então, se nós pegarmos uma partícula de luz, né, que é chamada de fóton, e deixarmos essa partícula viajar durante um intervalo de tempo de um ano, qual é essa distância percorrida por essa partícula de luz? Vamos calcular, tá? E para fazer esse cálculo, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que a luz, que esse fóton, que essa partícula de luz, vai viajar com uma velocidade constante com esse valor aqui, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Então, para esse problema, para essa análise, nós vamos considerar que a luz vai viajar no vácuo, ela não vai mudar de meio, né? Se ela não muda de meio, ela não muda de velocidade. Então, esse valor aqui, de C minúsculo, é o valor da velocidade da luz no vácuo, tá? Esse aqui é um valor bem aproximado, tá? Porque o valor da velocidade da luz no vácuo não é exatamente 3, é 2,99 alguma coisa vezes 10 à oitava. Porém, 3 vezes 10 à oitava é uma excelente aproximação para o valor da velocidade da luz no vácuo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa direção X que eu criei aqui, né? Essa direção X. Esse aqui é o referencial de X para a direita, tá? Essa direção está medida em metros, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o fóton de luz na origem, né, da nossa direção X, ok? O que é a origem? A origem é justamente a posição zero, certo? Então, esse x0, que é a posição inicial da partícula, é zero metro, beleza? E aí nós vamos colocar essa partícula de luz, esse fóton, para viajar na direção x, para a direita, certo? A favor do nosso referencial, com essa velocidade aqui, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, beleza? E aí nós vamos deixar essa partícula viajar durante um intervalo de tempo de um ano, tá? E aí depois de um ano, essa partícula vai mudando a sua posição, até que chega um momento em que ela chega na sua posição final, certo? O nosso XF, depois de um tempo de um ano, tá? Então, o que aconteceu com essa partícula de luz? O que aconteceu com esse fóton? Ele variou a sua posição, ele teve um ΔX, delta na física significa variação, certo? E como toda variação de algo é sempre alguma coisa final menos inicial. Então, a variação de x, a variação da posição, o ΔX, vai ser a posição final da partícula menos a posição inicial. Essa vai ser a variação da posição do fóton, ok? Como essa posição inicial é zero, por que é zero? Porque nós adotamos que essa partícula partiu da origem do eixo x, então esse ΔX é o próprio XF, porque vai ficar XF menos zero, isso é igual a XF, tá? E o ΔT, ou seja, o tempo de viagem da partícula de luz, é de um ano, ok? Então, olha só que interessante. Nós temos a velocidade constante da luz no vácuo, com esse valor aqui, de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e nós temos um tempo, olha, um tempo de um ano. Então, nós podemos aplicar a equação da velocidade média, essa equação mesmo que é muito ensinada, famosamente conhecida lá no ensino médio, né, na parte de cinemática. Nós podemos utilizar aqui
a equação da velocidade média para calcularmos o deslocamento, a variação de posição dessa partícula nesse intervalo de um ano, tá? Então, se nós aplicarmos a velocidade média, o que nós sabemos? Nós sabemos que a velocidade média pode ser calculada através da razão entre a variação da posição de um corpo dividida pela variação de tempo, tá? Recapitulando, Lucas, por que você está falando que a luz viaja a uma velocidade constante? Porque nessa nossa análise aqui, nós estamos considerando que a luz, que a partícula de luz, não muda de meio. A partícula de luz vai viajar sempre no mesmo meio, que é o vácuo. Por isso que ela vai ter essa velocidade constante, tá? Como nós queremos o valor de ΔX, nós queremos esse deslocamento, essa distância, nós vamos multiplicar cruzado aqui, né? Isso aqui é uma igualdade entre duas frações, certo? Aqui embaixo da velocidade média eu tenho um denominador 1. Então, quando eu multiplicar cruzado, vai ficar ΔX vezes 1, que é igual a ΔX. Isso vai ser igual à velocidade média vezes o tempo, certo? Então, a partir daqui, nós só vamos substituir os valores. O ΔX é a velocidade média vezes o tempo. Então, ΔX é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, vezes um ano, que é o nosso tempo. Tá? A partir daqui, nós temos uma inconsistência de unidades. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar com diferentes unidades, certo? É conveniente trabalharmos com a mesma unidade para uma mesma grandeza. E aqui nós temos duas unidades diferentes para a grandeza do tempo. Tá? Aqui na velocidade média eu tenho a unidade de segundo, e aqui no tempo de viagem do fóton, nós temos o tempo de um ano. Então, nós estamos lidando com segundo e ano, são duas unidades diferentes. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse um ano aqui e transformar em segundos, tá? Por quê? Porque eu escolhi trabalhar com a unidade de tempo no sistema internacional, né? No sistema internacional de unidades. Então, qual é a unidade de tempo no sistema internacional de unidades? É justamente o segundo. Então, eu vou pegar esse um ano aqui e transformar para segundo. Como é que nós fazemos? Ora, nós sabemos que um ano, nós vamos considerar aqui nesse vídeo, aqui nessa nossa análise, um ano como tendo 365 dias, tá? Então, eu sei que um ano tem 365 dias. Nós sabemos também que em um único dia nós temos 24 horas aproximadamente, certo? Se em um dia nós temos 24 horas, em 365 dias nós teremos 365 vezes 24 horas, tá? Isso aqui a gente tira através de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? E aí, se eu multiplicar 365 vezes 24, nós teremos 8.760 horas. O que isso significa? Que em um ano de 365 dias, nós temos 8.760 horas, tá? Nós sabemos que em uma hora nós temos 60 minutos. Se em uma hora nós temos 60 minutos, então em 8.760 horas nós teremos 8.760 vezes 60 minutos. Isso aqui a gente também consegue tirar através de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? Se eu multiplicar esse valor, eu encontro 52 não, né? 525.600 minutos. O que esse valor significa? Que em um ano de 365 dias, nós temos 525.600 minutos. Nós sabemos também, olha só, hein, que em um minuto nós temos 360... Opa, calma. Em um minuto nós temos 60 segundos.
Se em 1 minuto nós temos 60 segundos, então em 525.600 minutos, nós teremos 525.060 segundos, tá? Isso aqui também a gente consegue tirar através de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Se eu multiplicar esses valores, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Deixa eu ver como é que se pronuncia isso aqui. 31.536.000 segundos. O que isso significa? Que em um ano de 365 dias, nós temos um total de 31.536.000 segundos, tá? Eu vou pegar esse valor e substituir lá no ano. Olha, eu vou pegar esse valor em segundos e substituir aqui, olha, tá? Quando eu substituir, olha o que vai acontecer. O nosso ΔX, que vai ser o deslocamento do nosso fóton em um ano, vai ser de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, vezes 31.536.000 segundos. E aí eu simplifico essas duas unidades aqui, né? A unidade de segundo. Por quê? Porque nós trabalhamos com unidades da mesma forma que nós trabalhamos com números. Então, nós podemos simplificar. E aí, eu vou multiplicar esse valor de 31.536.000 vezes 3, vezes 10 a oitava. E aí, no final das contas, eu tenho esse número enorme para o ΔX. Tá? Lembrando que o ΔX é o deslocamento da partícula de luz quando ela viaja durante um ano no vácuo. Tá? Se nós deixarmos esse fóton viajar durante um ano no vácuo, esse fóton vai percorrer, olha só, 9.460.800.000.000.000 de metros, tá? Isso aqui, em quilômetros, como é que nós transformamos em quilômetros? Olha, o K minúsculo, ele é um submúltiplo, ele significa 1000, ele significa 10 ao cubo, tá? Então, por exemplo, quando você pede 1 quilo de queijo, na verdade, você está pedindo 1 quilograma de queijo, que significa 1000 gramas de queijo, certo? Quando você corre na estrada por 1 quilômetro, né? Quando você corre uma distância numa estrada de 1 quilômetro, significa que você correu 1000 metros, certo? Então, o quilo, que é um submúltiplo, que é um K minúsculo, significa 1000. Então, quando eu pegar esse valor em metros e transformar para quilômetro, eu vou perder 1 milhar, tá? Eu vou perder aqui 3 zeros, certo? E aí, esse valor em metro fica 9.460.800.000.000 de quilômetro, tá? O que é esse valor aqui, Lucas? Esse valor é o que a ciência, é o que a física vai chamar de ano-luz, tá? É assim que se escreve, um ano-luz, separado com um hífen, tá? Então, um ano-luz tem esse valor em metro e tem esse valor em quilômetro. Então, um ano-luz é a distância percorrida pela partícula de luz no vácuo durante o intervalo de tempo de um ano. Certo? Então, Lucas, você está me dizendo que ano-luz é uma unidade de comprimento? Sim. Sim, o ano-luz é uma unidade de comprimento. O ano-luz é uma unidade de distância, tá?
Por exemplo, nós estamos comumente acostumados a utilizar algumas unidades de comprimento no nosso dia a dia, como, por exemplo, metro, centímetro, quilômetro, milímetro. Essa unidade ano-luz também é uma unidade de distância, também é uma unidade de comprimento. Porém, esse ano-luz é um valor enorme, é um valor extremamente grande, absurdamente grande. Vocês viram que é grande para escrever e é grande para pronunciar também. É complicado, é trabalhoso, é chato, tá? E por que surgiu essa unidade? Essa unidade ano-luz, ela surgiu através de uma necessidade. Por quê? Porque na astronomia, na astrofísica, eles lidam com distâncias muito grandes, tá? Então, distâncias entre estrelas são muito grandes, ainda que quando você olhe para o céu, essas distâncias pareçam pequenas, não são, certo? Essas distâncias pequenas entre estrelas que nós olhamos para o céu e pensamos que são pequenas, são chamadas distâncias aparentes, tá? As distâncias entre estrelas, as distâncias entre galáxias, as distâncias entre sistemas estelares, sistemas solares, as distâncias entre planetas são muito grandes, tá? E por isso que nós pegamos esse valor e adotamos como uma unidade de comprimento, tá? Para que nos nossos cálculos, né, nos nossos estudos, nós não precisemos escrever esses valores enormes, trabalhosos, cansativos a todo momento, tá? O legal de comentar sobre isso aqui nesse vídeo é que no dia a dia nós vemos as pessoas confundindo essa unidade de ano-luz como uma unidade de tempo. E ano-luz não é, olha só, galera, segredo, não é ano-luz, não é uma unidade para grandeza de tempo. Quem nunca viu, por exemplo, alguém falando assim, nossa, você demorou 50 anos-luz para fazer o que eu te pedi. Cara, isso está errado. Por quê? Porque ano-luz é uma unidade de distância, uma unidade de comprimento, e não uma unidade de tempo, tá? Para vocês terem uma ideia, a primeira estrela mais próxima da gente, do planeta Terra, óbvio, é o nosso Sol, tá? O Sol, que é uma estrela, é a estrela mais próxima do nosso planeta, que é o planeta Terra. A segunda estrela mais próxima da gente é uma estrela chamada Alfa Centauro, ou Alfa do Centauro. Essa estrela, ela fica na constelação do Centauro, tá? Essa estrela está a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância da gente, tá? Então vocês percebam, essa é a segunda estrela mais próxima, está a 4 anos-luz de distância. Então olha só, 4 anos-luz significa pegar esse número aqui enorme em metro e multiplicar por 4. Isso daria, sei lá, aproximadamente, sei lá, 40 quatrilhões de metros, né? Isso ficaria um absurdo de cansativo e de trabalhoso para se escrever, para se falar. Então a gente adota 4,2 anos-luz, certo? Então a partir de agora, para você que está assistindo esse vídeo, você já sabe o que é o ano-luz, né? Ano-luz é uma unidade de distância utilizada comumente na astronomia, na astrofísica, para falar sobre, para falar sobre comprimentos, distâncias muito grandes, tá? Vale a pena comentar nesse vídeo aqui também. Segura um pouquinho aí, cara. Vamos ficar aqui mais um pouco juntos. Vale a pena comentar nesse vídeo aqui também o que nós chamamos, né, o que nós trabalhamos como notação científica, tá? Notação científica é pegar um número e escrever em determinado padrão, tá? Na verdade, notação científica é pegar um número que é extremamente grande ou extremamente pequeno e colocar em um determinado padrão de escrita. Que padrão é esse, Lucas? Esse padrão aqui. X vezes 10 elevado a y, tá? Então, colocar um número em notação científica é pegar o número e colocar nesse padrão
onde x é um número, vezes uma base 10, certo? Elevado a um expoente, tá? O x é um número que tem que respeitar esse intervalo, tá? Na verdade, o módulo de x tem que respeitar esse intervalo aqui, tá? Por que módulo, Lucas? Por que módulo, Lucas? Porque não importa o sinal, esse número pode ser negativo ou pode ser positivo. O que importa é o módulo dele, o valor. O valor de x tem que respeitar esse intervalo, maior ou igual a 1 e menor do que 10. O y, que é o expoente da base 10, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, o y pode ser um número inteiro positivo ou pode ser um número inteiro negativo, tá? O que importa é que ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E esse y tem um nome muito famoso também chamado ordem de grandeza, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses dois valores em metro e em quilômetro e colocar em notação científica. Eu acho legal trabalhar isso nesse vídeo também, tá? Colocar esses números em notação científica é fazer isso aqui, ó. A gente sabe que um ano-luz possui esse valor aqui em metros, tá? Eu vou pegar esse valor e vou chamar de x. O que eu tenho que fazer com esse x? Colocar dentro desse intervalo, tá? Então, quando eu pegar esse valor x e colocar dentro desse intervalo, vai ficar 9,4608, tá? Então, quando eu pegar o x e colocar no intervalo, que deve ser respeitado, vai ficar 9,4608. Mas, Lucas, você pegou um número muito grande e, estranhamente, isso é uma loucura, né? Transformar esse número grande em um número tão pequeno. Sim, por isso que nós vamos pedir o auxílio de uma base 10, tá? Nós vamos pedir a ajuda dessa base 10 para podermos corrigir esse número. E quando nós pedirmos a ajuda de uma base 10, essa base 10 vai ter que ter um expoente 15 positivo, tá? Por que 15, Lucas? Porque olha só, a vírgula está aqui depois do 9, certo? Se eu multiplicar por 10 elevado a 15, eu vou ter que pegar essa vírgula e andar 15 casas decimais para a direita. Então, quando eu andar com 15 casas decimais para a direita, eu volto para esse número aqui. 9 quatrilhões, 460 trilhões e 800 bilhões de metros. A mesma coisa nós vamos fazer com quilômetro, tá? Nós sabemos que um ano-luz possui esse valor em quilômetro. Quando eu colocar para a notação científica, eu pego esse número, chamo de x, coloco o x dentro desse intervalo, e aí vai ficar novamente 9,4608. Aí eu vou ter que corrigir esse número com uma base 10, sendo que agora a base 10 vai ter um expoente 12, tá? Por quê? Porque a vírgula está aqui depois do 9. Se eu multiplicar esse número por 10 elevado a 12, a vírgula vai andar para a direita 12 casas decimais. E aí, quando essa vírgula anda para a direita com 12 casas decimais, tá? Ele volta a ser esse valor aqui de 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros, tá? Concluindo, um ano-luz possui 9,4608 vezes 10 elevado a 15 metros e possui também, é a mesma coisa, né? É igual a 9,4608 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, tá? Quilômetros no caso, tá? Em algumas bibliografias, em alguns livros, até mesmo na internet, vocês podem encontrar valores um pouco diferentes, por exemplo, para a velocidade constante da luz no vácuo, certo? Até mesmo para o ano-luz, tá? Mas esses valores que nós trabalhamos aqui no vídeo são boas aproximações, são excelentes aproximações, tá? Nós podemos fazer isso, tá? Então, galera, fica aí esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham agora, para quem não sabia, espero que vocês agora saibam, espero que vocês agora tenham entendido o que é esse ano-luz,
que é uma unidade de comprimento, é uma unidade de distância, tá? Não é uma unidade de tempo. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de física, se você gosta de ciência, se você está estudando para alguma prova de pré-vestibular, se você está estudando para alguma prova de pré-militar que cai física, galera, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender assuntos relacionados à velocidade média, unidades, né, grandezas, notação científica e até mesmo sobre o ano-luz. Valeu, galera? Muito obrigado para você que me ouviu até aqui, tá? Muito obrigado pela sua paciência. Espero que você tenha gostado e até a próxima.